paz, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês hoje, sobretudo com papai e mamãe, que há muitos anos eu não posso estar com eles num culto como esse. Fui missionário muitos anos, espalhado por alguns estados dessa nação e fora dela. E vivi muitos anos longe de papai e mamãe. Agora eu estou mais perto. Estou em Campinas, eles moram em Sorocaba, e eles vieram passar alguns dias conosco. E então nós aproveitamos para que aqui hoje pudéssemos estar juntos para ceiarmos. É um grande prazer estar com vocês. Parabéns por esta boa e querida igreja. Eu os acompanho só pelo Facebook. Eu olho todos os eventos que vocês promovem com jovens, casais, os grupos. Sempre dou uma entradinha lá para ver como é que está indo o ministério do nosso irmão, sempre orando por vocês. E estão de parabéns. Parabéns pelas lindas canções que vocês cantaram, pela adoração maravilhosa que vocês apresentaram a Deus. E também parabéns ao pastor, né, pastor? 40 anos de ministério, com essa alegria, com essa disposição. É só graça mesmo. É só a graça de Deus. E aquela oposição, né, aquela única pessoa que se opôs à sua consagração, na verdade, ele possivelmente estava sendo usado por Deus inconscientemente para provar a sua vocação, porque vocação não é profissão, é vocação mesmo. A gente não vai para o ministério por causa dos recursos, a gente vai porque entende o chamado e tem paixão pelas almas. O ministério não é negócio, igreja não é empresa, igreja é a igreja do Senhor Jesus, e nós somos servos. Então hoje muitos encaram o ministério como uma coisa assim que, oxe, é uma profissão, mas não é. Ministério, antes de mais nada, é um chamado por Deus. E o irmão tem demonstrado isso todos esses anos. E a nossa gratidão ao nosso Deus pela sua fidelidade, pelo seu serviço, pelo excelente ministério que o irmão tem juntamente com a sua esposa, né? Que já deu uma logo de cara no irmão assim, você vai cantar lá e só cantar e viver nada? Aí você teve que deixar só de cantar e começar a praticar também o que canta, né? Mesmo assim, cara, essa é a escolhida mesmo, essa é a que vai me ajudar, né? Mas a gente entende. E a verdade é que sempre quando Deus chama alguém, Ele não chama alguém desocupado. Deus sempre chama a pessoa que está fazendo alguma coisa. Quando Deus chamou o irmão, ele estava bem empregado, com um bom salário, e Deus falou, é esse que eu quero. Porque eu quero gente boa me servindo. Gente boa me servindo. Graças a Deus por isso. Gente, eu não quero me demorar muito, mas abram a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 14. Vamos ler Lamentações, capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. Maravilha. O texto diz: os velhos, ou algumas traduções diz os anciãos, já não têm assento na porta. Os jovens já não cantam. Vou ler de novo. Os velhos, ou os anciãos, já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam. Oremos. Pai, muito obrigado por esta boa e graciosa hora que o Senhor nos dá alegria de estarmos juntos aqui, depois de já termos tido um momento de louvar o Teu nome, com canções tão maravilhosas que expressam o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor é e tem feito por nós. Também depois da mesa, da ceia, que nos faz lembrar do tamanho sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, singular e sem igual, que nos trouxe uma salvação eterna, pela qual somos gratos. E agora, temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de pensar um pouco nela, e suplicamos que o Senhor nos dê graça, para que possamos juntos aprender algo aqui, da parte do Senhor. Suplicamos, Espírito Santo, que eu apenas seja um instrumento, e que o Senhor fale conosco, e nos dê hoje a Tua luz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos, obviamente, diante de um grande desafio
que Deus, pela sua graça e misericórdia, coloca diante de todos nós, que é o de viver mais um novo ano. O ano de 2015. É um desafio. Viver é um desafio. E todos nós sabemos como igreja, e quem é verdadeiramente lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é crente e tem o Espírito Santo dentro de si, sabe que como igreja nós vivemos num tempo de guerra. Não guerra natural, bélica, embora algumas aconteçam em alguns lugares do mundo, mas sim nós como igreja vivemos num tempo de guerra espiritual. É mais um ano que vai ser batalha, vai ser luta, vai ser sim uma batalha, uma guerra contra a injustiça, uma guerra contra a corrupção, contra a imoralidade, contra a violência, contra a idolatria, contra a falsa religião, contra os mercenários, contra os mercadejantes do evangelho, uma luta contra os egoístas, materialistas e etc. A igreja vive enquanto igreja antes da vinda de Jesus Cristo, sempre num tempo de guerra. O apóstolo Paulo aos Efésios escreve dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nossa luta são com pessoas, com os nossos familiares, nossos vizinhos, e também alguns irmãos na fé, não é? Não, nossa luta é uma luta espiritual, e às vezes até invisível. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vivemos sim em tempos de guerra, mas louvado seja o nome do nosso Deus, porque todos quantos são crentes e têm o Espírito Santo dentro de si, embora tenha consciência que vivemos num tempo de guerra espiritual contra o pecado, as trevas, a idolatria, a corrupção e todos esses males que o mundo nos apresenta, todos nós temos a certeza da vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque cada um de nós, como povo de Deus, somos vencedores. Na verdade, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz, Paulo aos Romanos escrevendo: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vivemos em tempo de guerra, sim, mas como igreja temos certeza da vitória. Nós somos mais do que vencedores. Pela graça de Deus temos vencido a carne, temos vencido o mundo, temos vencido o diabo. É verdade às vezes que nós perdemos algumas batalhazinhas aqui ou ali, mas a guerra jamais perderemos. A guerra, na sua conclusão, a vitória é da igreja. A vitória é do povo de Deus. A igreja, que é o corpo de Cristo na terra, é vencedora. Então hoje, sem muita demora, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o segredo para uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa em 2015. Já que estamos em tempos de guerra, já que sabemos que não temos como viver longe das aflições do mundo, do dia a dia, dos levantes naturais, os sobrenaturais, humanos, o desumano, sei lá, contra nós, e nós temos a certeza da vitória, nós precisamos saber como que ela é por nós alcançada. Hoje então, quero falar com vocês sobre como ser um vencedor em tempos de guerra. Qual é o segredo da vitória na carreira, na vida, na caminhada cristã, não é? De cada um de nós. Queridos, o segredo da vitória da caminhada cristã
é não desistir. Não desistir. Não desistir. Se você pode, vire para o seu irmão ao lado e diga assim: olha, não desista. O segredo da vitória é perseverar na fé, no testemunho, no serviço, na vida cristã, na busca da santidade até o fim. Quem quer vencer, não desiste. A Bíblia diz que Jesus está dizendo: sereis, diz lá em Marcos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será vencedor. Esse vencerá. Amém, queridos? É não desistir do caminho que Deus nos propôs e não abrir mão dos sonhos que nós temos, é o segredo da vitória. Agora deixa eu continuar dizendo, como é triste, meu irmão e minha irmã, como é triste perceber que muitos já desistiram do seu caminhar com Deus. Começaram tão bem, mas pararam no meio do caminho e desistiram da vida cristã. Alguns já desistiram do seu chamado para o servir a Deus. Já desistiram do serviço do reino, desistiram do seu ministério, dos dons que receberam do Senhor para servir a igreja, já desistiram dos dons, dos talentos naturais, dos dons espirituais, já não os usam mais para nada. Pior é que existem outros que já desistiram da igreja e não congregam mais, não participam mais da Santa Ceia do Senhor, nem da comunhão com os irmãos na igreja local. Não é triste isso? Não perseveraram, e muitos já não leem a Bíblia, não oram e não cantam mais ao Senhor, e o que é mais triste, já não evangelizam mais as almas perdidas, perderam a paixão pelos perdidos, desistiram da vida cristã e da sua caminhada com Cristo. O texto que nós lemos, o versículo lá do livro de Lamentações, capítulo 5, verso 4, o texto nos diz exatamente isso. Os velhos já não têm assento à porta e os jovens já não cantam. Aqui, nesse texto, nós temos um lamento do profeta. O profeta está lamentando, dizendo: olha, os velhos já não conversam mais sobre a vida e os jovens perderam a alegria de cantar. Está falando do povo de Deus. Já não há mais alegria no povo de Deus. Os velhos já não compartilham mais sobre o seu Deus e os jovens já não celebram e não cantam mais a Deus. Desistiram da caminhada com Deus, da comunhão com os irmãos, do templo e do serviço para Deus. Queridos, existe aqui nesse texto dois sinaizinhos que nos apontam aqui, quando nós estamos quase que desistindo da caminhada cristã. Duas coisinhas que esse texto joga para nós, revela para nós que são sinais dos que estão sendo derrotados na sua carreira, na sua vida cristã e na sua vocação. Primeiro, o texto diz que não se assentam mais para a comunhão com os irmãos da igreja. Os velhos, os anciões, não têm mais prazer de congregar, se assentar e vir para adorar a Deus. E o segundo, já não celebram mais ao Senhor, não cantam mais, não louvam mais. Não têm a mesma alegria no congregar como tinham antes. Não têm a mesma alegria de louvar a Deus como tinham antes. Perderam o prazer e a alegria de pensar: hoje é dia de ir à casa do Senhor. Hoje é dia de nós cantarmos aqueles hinos maravilhosos para Deus. Hoje é dia do coral cantar aquela canção, quarteto, trio, sei lá, solo. Parece que a alegria de cantar se foi.
Isto são sinais de uma igreja, de uma família cristã, ou de um cristão que está vivendo uma vida oposta ao chamado de Deus, que é uma vida vitoriosa. Agora eu pergunto, você é um dos tais que já desistiu ou já está desistindo? Você que está aqui nesta noite, você talvez esteja sentindo aí, quem sabe, no fundinho do seu coração, sabe de uma coisa? Vou parar com esse negócio. Eu vou desistir desse negócio de seguir a Deus, de pertencer à igreja, de servir o ministério, de fazer qualquer coisa. Ou você é um dos tais que ainda persevera no caminho do Senhor, servindo com dedicação, sacrifício, e que ainda não deixou a alegria de cantar. Como me inspira olhar nosso primo aqui, né? 40 anos de ministério, e ainda está com a mesma paixão, o mesmo entusiasmo. Eu falto alguns aninhos, tenho 30 e poucos anos, daqui 2 anos completo 35. Também fui ordenado bem jovenzinho, mas ainda estamos apaixonados por Deus, a sua obra e o seu reino, a igreja. A igreja é feita de gente, de pessoas, e não tem valor maior do que cuidar de pessoas que vão viver uma eternidade com Deus, em paz. Num lugar não existe lágrimas, num lugar não existe dor, nem sofrimento, não existe preço e valor, meu caro irmão e colega, que possa pagar o serviço de um ministro de Deus. Porque o ministro presta um serviço que gera para a eternidade, e as demais coisas ficam por aqui mesmo. Não que as demais não tenham o seu valor e que nós não tenhamos necessidade, mas ser ministro é algo mais. Servir aos outros por amor a Cristo é um privilégio. Então, o segredo da vitória, meu irmão, se você quer ter vitória em 2015, em todas as áreas da sua vida, não desista. Não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de se envolver, não deixe de celebrar, não deixe de adorar, não deixe de cantar. Amém? A Bíblia diz, Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguma coisa acontecer para fazer você pensar em parar de estar com os irmãos, diga, aí é que eu vou estar. Quando alguma coisa acontecer, possivelmente querendo impedir você de vir louvar e cantar e adorar, agora é que eu vou cantar e adorar. Porque eu fui chamado para cantar, fui chamado para adorar. Portanto, meu irmão, minha irmã, volte a fazer as primeiras obras, volte para o seu primeiro amor ao Senhor, vença o comodismo, vença os problemas de relacionamentos e faça o que é certo fazer, volte a servir e volte a cantar ao Senhor. Amém? O nosso chamado é para manter um louvor santo e uma adoração de excelência ao nosso Deus, e o segredo da vitória é não desistir. Alguns exemplos de pessoas na Bíblia que não desistiram. Agora eu quero que você tente se colocar no lugar de uma delas, para ver se você desistiria ou não. Estão prontos? Para ver alguns deles? Exemplos de pessoas que não desistiram. Primeiro, Noé não desistiu. Apesar do grande desafio. Já imaginou construir uma arca? Hein, irmãos? Já imaginou construir uma arca e pregar uma mensagem dizendo que ia chover para pessoas que nunca tinham visto uma chuva? Ou que viria um dilúvio? Já fazer uma arca é difícil, não é? Que loucura! E ainda pregar uma mensagem para difícil de crer? Pior ainda, mas ele não desistiu. Outro que não desistiu foi Abraão. Abraão não desistiu apesar do desconhecido. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Alguém faria isso hoje? Pastor, chega aqui, irmão, vocês aí, por favor, arrumem a mala, amanhã vamos para onde? Não sei, pega a mala e vai para a rodoviária. Alguém fala, vou mudar de igreja, esse pastor está comendo muito e não está comendo uma coisa. Veja, mas Abraão aceita o chamado de Deus, aceita o projeto, e apesar do desconhecido, sai até a terra que Deus mostraria. Ou seja, ele não desistiu.
Outro na Bíblia que não desistiu foi José. Ele não desistiu apesar de todas as injustiças que sofreu. Vocês conhecem a história de José. Ele foi fiel e permaneceu firme. Outro que não desistiu, e eu me encanto com isto, ele não desistiu apesar da sua queda moral, Davi. Apesar de ter feito o que não presta, de ter feito uma barbaridade na sua vida, ele não desistiu, se arrependeu, foi tratado, foi disciplinado, mas continua. Davi, veja, Noé não desistiu, Abraão não desistiu, José não desistiu, Davi não desistiu. E o que dizer de Maria então? Uma jovenzinha com 14, 16, 15 anos, não sei a idade dela, aparece na congregação dos irmãos, e disse assim: olha, estou grávida. Alguém disse: bem que eu desconfiava de José. E José, coitado, não estava nem aí, né? Já imaginou como foi para Maria difícil, gente? Encarar a cultura, a religião. Havia uma série de coisas que implicava, não é? Maria aparecer como apareceu, mas ela não desistiu apesar das suspeitas. Não desistiu. Jesus também não desistiu, mesmo tendo que ir para a cruz. Os apóstolos não desistiram, mesmo sendo cada um deles mártires. Foi por isso que o evangelho chegou até a mim e o evangelho chegou até você. Porque esses homens todos não desistiram. Então, se você quer vitória na sua vida para esse ano, não desista. Não desista de Deus. Não desista da sua família. Não desista da sua igreja. Não desista do seu trabalho. Não desista do seu ministério. Não desista das pessoas. Não desista de sonhar e crer e ter esperança que em Deus tudo pode acontecer e tudo pode melhorar. E concluindo, digam graças a Deus. Essa parte é a melhor que a igreja gosta, essa parte. Quando a gente fala concluindo, né, pastor? Pastor, é muito fácil chegar aqui e dizer: pastor, estamos em guerra, temos que guerrear, a vitória é quem permanece firme, e mostrar alguns exemplos. Pastor, eu sei que é difícil, mas deixa eu dizer, vale a pena, porque tem recompensas. Tem recompensas nas escrituras extraordinárias para aqueles que não desistem de Deus, da fé, dos irmãos, da igreja, do ministério, não desistem. Todas as recompensas prometidas para a igreja, para mim, para você, no livro do Apocalipse, são somente para os que venceram, ou seja, são somente para aqueles que não desistiram. Quais são elas? Muito bem, e eu vou ler e vou concluir aqui. Vejamos algumas recompensas. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Só vencem os que dão ouvido ao Espírito Santo. Olha outra recompensa, Apocalipse 2,11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, vai viver eternamente. 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Recompensas para quem for até o fim. Ainda mais, 2,26 de Apocalipse. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eita, coisa maravilhosa. Vale a pena perseverar, gente? Apocalipse 3,5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Não é lindo isso?
Apocalipse 3:12 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Digam glória a Deus. Apocalipse 3:11: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 21:7 diz: o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei Deus, e ele será o meu filho. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo nos tempos do fim. Dias trabalhosos, difíceis virão por causa do caráter dos homens que se levantam, mas nós como igreja não vamos desistir. 2015 é um ano de esperança, de fé e de vitória para você, de vitória para sua casa, de vitória para sua família, porque nós vamos continuar congregando, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar cantando o nosso Deus, porque Ele é digno. Perceba então que todas essas recompensas do Apocalipse, a vitória final, a vitória é nossa. Meu querido, não importa, meu irmão, minha irmã, o que você esteja enfrentando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida sentimental ou na sua vida financeira. Não desista de seguir a Deus, porque Deus não desistiu de você. Em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Volte, meu irmão, minha irmã, a cantar para Deus esse ano como você nunca cantou antes. Volte a se envolver como você nunca se envolveu antes. Volte a se comprometer como você nunca se comprometeu antes. Porque Jesus vai vir buscar uma igreja que está servindo, e não que está apenas sendo servida. Servo fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito. Então é hora de voltarmos a servir. Procure alguma coisa para fazer no reino, para cantar, adorar, alguma coisa. Volte a cantar e a ser o vencedor. Os que cantam em tempos de luta sempre vencem. Sempre cantam e vencem. Jeremias diz: cantai ao Senhor e louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Se você vier voltar a servir e a cantar, Deus livrará você de todos os malfeitores que se levantaram contra a sua vida. Isaías diz: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos para o Senhor, consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Se você voltar a servir e cantar, você experimentará esse ano o consolo de Deus na sua casa e na sua família. Salmo ainda diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Se você voltar a cantar e a servir a Deus com dedicação, saiba que muitas maravilhas Deus ainda esse ano fará na vida de cada um de nós. Os velhos já não se assentam à porta e os jovens não cantam mais. Mas nós não. Nós vamos continuar vindo aqui, se assentando aqui, aprendendo aqui, adorando aqui e cantando aqui até que o Senhor venha. Amém, queridos? Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor. Se alguém que deseja sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar, suplicar a Deus que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, a fim de que fortaleça você, agracie você para esse novo ano que há de vir. Se alguma área, Deus vai, através da pessoa do Espírito Santo, vai tocar em você.
Talvez algumas coisas, alguns negócios, algumas pessoas, as circunstâncias, o cansaço da vida tem feito você parar, talvez em pensar, eu vou dar uma descansada, vou deixar para outro. Não, aquilo que Deus confiou a você, você terá que ser responsável por fazer. Saia do seu lugar, eu quero orar para que você